Agora a gente vai fazer as projeções ortográficas para incluir no Model Sheet. Esse tipo de desenho que a gente vai fazer agora, ele é mais útil para os modeladores 3D, que precisam de uma referência exata para poder manipular e posicionar os vértices enquanto estiver modelando. Tá? Para outro tipo de utilidade, o Model Sheet aqui, as projeções, elas podem ser em perspectiva mesmo. Você pode apenas desenhar o personagem visto de lado ou de costas e manter essa perspectiva de 3/4 que a gente usou aqui para construir o conceito, tá? Mas no caso da projeção, a gente vai eliminar qualquer tipo de distorção de perspectiva e eu vou mostrar como a gente pode fazer isso de forma mais eficiente. Usando então a visão de 3/4 como ponto de partida, o método tradicional é aquele onde a gente coloca as linhas baseado em pontos chaves aqui do personagem. Então o começo da cabeça dele, talvez aquela pontinha do cabelo, que significa o final do cabelo, né? A linha dos olhos, a base do nariz, o queixo, começo ali do cinto na pelvis, o final da pelvis, o começo da calça, final da calça e a base da bota. Tá? Então a gente pode começar plotando essas linhas, colocando elas para seguir como referência no desenho, mas eu acho que isso já de início deixa a imagem um pouco poluída demais, fica difícil desenhar com tanta informação na tela. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Então eu vou te mostrar uma alternativa que talvez sirva para você também. Eu vou duplicar a imagem aqui, só para mim servir como referência para desenhar em cima, e vamos diminuir a opacidade desses novos layers. Para me auxiliar, para me guiar, eu vou criar uma régua virtual, né? Então vou criar um layer aqui, vou desenhar uma linha e vou preencher. Tá? Agora eu consigo posicionar essa régua livremente sempre que eu precisar medir, né, ou fazer a correlação de algum ponto que já existe nessa imagem aqui em perspectiva. No software que eu uso, o Clip Studio Paint, quando eu seguro a tecla do teclado Ctrl Shift e clico em algum pixel, eu seleciono ele automaticamente. Então tá vendo que eu cliquei aqui no tapa-olho do personagem, eu selecionei ele. Se eu clicar aqui no pixel da régua vermelha, eu consigo selecionar ela. Para ficar mais fácil de selecionar essa régua, aqui no finalzinho dela eu vou preencher de vermelho, criar um quadradinho maior. Então sempre que eu precisar manipular a régua, eu tenho essa área vermelha aqui para selecionar ela de forma mais rápida. Tá? Essa foi a minha solução. Você pode até usar uma régua de verdade se você desenha numa tablet de tela, né? Mas a minha solução é usar essa régua virtual aqui. Outra coisa que eu uso também é a simetria. O Clip Studio Paint eu tenho a simetria automática, né? Ele já vai criar automaticamente o desenho nos dois lados, mas se você usa o Photoshop, é só desenhar metade, copiar e espelhar para o outro lado. Isso é um pouco mais trabalhoso. Usando ali a minha própria visão em 3/4, eu vou começar a desenhar o personagem visto de frente e, ao mesmo tempo, eliminar toda a distorção de perspectiva que possa existir. Tá? Então, o queixo ele vai estar alinhado ali com o queixo de baixo. Deixa eu colorir aqui para laranja, aumentar a opacidade um pouco, só para ficar também fácil de você visualizar o layer de baixo. Tá? Então, o meio dos olhos, a base dos olhos está aqui, né? A parte de cima está aqui. Então, eu sei que eu vou ter que os olhos vão ter mais ou menos esse shape, se visto de frente, né? Totalmente chapado. Tá vendo que a todo momento eu estou fazendo essas linhas aqui manualmente mesmo, sem régua, sem nada, só para tentar casar um ponto com o outro. Você pode começar a criação do personagem pela visão frontal, tá? Fazer todos os estudos de design, de roupa, de cor, usando a visão frontal e depois se preocupar só com as projeções. Pode ser que fique até mais fácil, tá? Mas nesse caso a gente começou a desenhar mais a volumetria do personagem, então precisou criar ele em 3/4, né, com uma certa perspectiva.
Então, base do nariz, aqui. Tá vendo que em vez de ficar usando réguas, né, aquele tanto de linha, deixa eu até diminuir a espessura dela, que estava meio grossa. Então, em vez de ficar posicionando a régua toda hora, eu estou apenas usando o desenho ali de baixo como referência. Vamos lá para o pescoço. A gente vai para o tronco dele. Mas ao mesmo, em contrapartida, né, se começar o concept pela visão da frente, a gente tem um desenho já pronto, né, o desenho de frente. Quando a gente faz o desenho em 3/4, a gente ganha já algumas formas já prontas. Por exemplo, a espessura do tronco já está bem definida aqui na visão de 3/4. Então tá vendo que se eu apenas copiar a espessura do tronco, o shape do tronco aqui, eu meio que já resolvo como é ele visto de frente, tá? Mesma coisa a cintura, né? A cintura, provavelmente a cintura ela tem um formato de uma elipse, né? Imagina a vista de cima, a cintura, ela provavelmente é uma elipse, então eu sei que ela vai ser simétrica em todos os lados. Então eu posso copiar o tamanho do desenho de baixo. O mesmo com a perna também é uma forma cilíndrica. Então só copiando o desenho de baixo eu já tenho a proporção dela na visão de frente, de lado e de costas. Aqui a diferença de uma projeção ortográfica, tá? Tá vendo como a base da calça aqui eu estou mostrando a parte de cima, né, da dobra. Isso porque a perspectiva estava sendo aplicada na visão de 3/4. Para a projeção ortográfica eu vou chapar isso, deixar bem visto de frente mesmo. A mesma coisa com a bota, ela está sendo... Aqui ela está... Eu consigo ver um pouco do topo dela, né? Mas eu tenho que fazer com que ela seja vista de frente agora. O braço, o próprio braço aqui da visão de 3/4 já está quase na posição correta que eu preciso. Eu só preciso me lembrar que para o Model Sheet é legal você ter a visão da mão, né? No mínimo vista de frente e depois vista de lado. Então eu vou espalmar o braço, deixar a palma da mão virada para frente, tá? Eu poderia deixar o braço assim, né? Mas eu prefiro deixar o braço aberto com a palma da mão virada para frente aqui. Então, imaginando que o braço vai estar com a palma da mão para frente, eu sei que o bíceps agora ele vai ficar um pouco mais apontado para cima. O braço também tem ligeiramente uma forma simétrica, tá? Por isso que eu estou criando essa linha aqui e duplicando o lado de dentro e o lado de fora, porque é uma anatomia estilizada, né? Então eu vou fazer ela bem simétrica mesmo. Claro que sempre que eu puder aplicar uma daquelas ideias de design, né, de curvas, retas, eu vou fazer. Então a mão ela vai estar espalmada para frente, o dedão vai estar para fora. Esse é o desenho que vai servir como base para construir ele em 3D ou fazer uma escultura digital ou mesmo escultura em massa de verdade, tá? Então esse tipo de projeção vai servir como uma referência para construir o modelo em um elemento físico, né? Então por isso que as medidas têm que ser quanto mais exatas melhor. Ok? A parte do sapato fica estranho mesmo visto de frente, porque geralmente a gente não vê um sapato dessa forma, né? A gente sempre vê a parte de cima quando olha para uma pessoa. Mas aqui você tem que imaginar que a câmera está bastante afastada. Dobra da camiseta. Viu como até agora eu não precisei usar nenhuma linha de referência. Apenas o desenho lá de baixo eu estou usando para checar os pontos. Porque o meu concept literalmente está partindo desse desenho, né? Agora sim eu preciso checar a base aqui do colarinho da camiseta, né? Então eu vou colocar minha linha guia aqui. Ctrl clique e seleciono o meu desenho.
E aí eu desenho a base da camiseta. Se precisar achar a base do cabelo, usando a régua, eu só posiciono a régua ali, Ctrl clique no desenho de novo e faço o desenho. Para o model sheet o cabelo vou deixar simétrico mesmo. Cabelo sempre é uma coisa complicada, né, com essas pontas, etc. Então eu vou só fazer um rascunho para prosseguir aqui na aula, mas depois eu vou ter que pensar como resolver ele nas projeções. Vou manter a transparência, tá vendo que eu tenho a cabeça inteira desenhada por baixo do cabelo, porque para o modelador isso ajuda, tá? Se eu tirar aqui o topo da cabeça, ele talvez se confunda para ter uma ideia de volume total. Vamos ver a barbinha dele. Como a gente vai ver de frente, a gente não vai ver. Deixa eu mostrar, a gente não vai ver tanto dessa face aqui. Ela vai estar bem mais colada com o rosto. Vamos usar a régua aqui para me guiar. Eu quero achar essa pontinha aqui. Ela vem aqui, sobe lá para a orelha e desce para cá. Eu poderia ter, aliás, quando eu fiz o quadradinho da régua, eu poderia ter colocado ele bem perto aqui para facilitar. Tá, então vamos voltar. Essa pontinha da barba está alinhada dessa forma. O cinto, a visão ali é quadrada mesmo, o detalhezinho é quadrado. Eu vejo uma fivela aqui, uma partezinha que prende o cinto só de cada lado. E a bolsa, eu vou fazer a projeção dela separado, assim como a arma, né? Então, é assim que eu faço a projeção. Aqui a gente fez a projeção de frente apenas. Usei a imagem de 3/4 como referência. E essa régua virtual aqui, para quando eu precisar encontrar algum ponto, tá? O que eu não gosto, como eu falei, é criar aquele tanto de linhas aqui, que eu acho que confunde um pouco o desenho. Se você descobrir uma forma de criar as linhas e apagar e facilitar a visualização com elas na tela, legal. Mas para o meu caso aqui não funciona. Então vamos lá. Acho que agora não preciso explicar, mas eu vou fazer a visão de lado. Mesmo assim eu vou gravar para vocês.